A filosofia de Marco Aurélio, o homem que governou um império e ainda assim governou a si mesmo. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz porque ela é incômoda demais. O que você faria se tivesse tudo? Poder absoluto, riqueza ilimitada, o respeito de milhões de pessoas, exércitos à sua disposição, a palavra final sobre a vida e a morte de outros seres humanos. O que você se tornaria? A história nos mostra repetidamente o que acontece com quem chega perto disso. O poder corrompe, a riqueza embota, o respeito vira arrogância, a autoridade vira tirania. É quase uma lei da natureza humana, quase. Porque houve um homem que teve tudo isso e ainda assim acordava toda manhã e escrevia para si mesmo lembretes de humildade, de moderação, de serviço, de morte, não para os outros lerem, para ele mesmo não esquecer quem queria ser. Esse homem foi Marco Aurélio, imperador de Roma entre os anos 161 e 180 depois de Cristo. O homem mais poderoso do mundo ocidental de seu tempo. E, paradoxalmente, um dos pensadores mais profundamente comprometidos com a ideia de que o poder externo não vale nada se você não tiver controle sobre si mesmo. Hoje, vamos entrar num território que vai além da história e da filosofia. Vamos falar sobre autodomínio como prática existencial, sobre o que significa governar a si mesmo num mundo que faz de tudo para te distrair, te seduzir, te enfurecer e te arrastar. E vamos seguir os passos de um homem que viveu essa tensão não em teoria, mas no centro do mundo sob o peso de um império. Marco Aurélio não escolheu ser imperador, foi escolhido. O imperador Adriano, ainda sem sucessor, designou uma cadeia de adoções que terminou nele. Marco tinha 17 anos quando o processo começou. Preferia a filosofia à política, preferia o silêncio do pensamento ao barulho do poder. Mas quando a responsabilidade chegou, ele não fugiu, aceitou. E carregou esse peso por quase 2 décadas, sem jamais usar o trono como desculpa para se abandonar. É difícil imaginar a pressão que isso representava. Guerras constantes nas fronteiras, uma peste devastadora que matou milhões de pessoas dentro do próprio império, traições políticas, conspirações, a morte de vários filhos, um general que se revoltou contra ele e que Marco depois perdoou. E ao mesmo tempo, todas as noites ou todas as manhãs, ele abria um caderno e escrevia, não ordens, não decretos, pensamentos, questionamentos, lembretes a si mesmo de como um ser humano deve viver. Esse caderno sobreviveu. Conhecemos ele como Meditações, e é um dos documentos mais extraordinários que a humanidade produziu. Não porque seja belo do ponto de vista literário, mas porque é honesto de uma forma que poucos textos são. Ali não há performance, não há audiência. Há um homem poderoso conversando consigo mesmo sobre os seus próprios fracassos, sobre a tentação do orgulho, sobre o medo da morte, sobre como manter a alma intacta quando o mundo inteiro te empurra na direção oposta. E o que ele escreve revela algo fundamental sobre a filosofia estoica que ele praticava. O estoicismo não é, como muitos pensam, uma filosofia de frieza emocional. Não é sobre não sentir. É sobre não ser governado pelo que você sente. É a diferença entre ter emoções e ser controlado por elas. É a diferença entre sentir raiva e agir a partir da raiva. Entre sentir medo e deixar que o medo determine suas escolhas. Marco Aurélio sentia tudo isso. Ele escreve sobre o cansaço de acordar cedo, sobre a dificuldade de suportar pessoas difíceis, sobre a tentação de reagir com violência quando era contrariado. Ele não era uma estátua, era um homem. Mas era um homem que havia decidido conscientemente que quem mandava em seus atos era ele, e não o estado de espírito daquele momento. Existe uma frase nas Meditações que resume isso com uma clareza quase perturbadora. Ele escreve:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Simples. Mas pense no quanto dessa simplicidade você aplica na sua vida real. Quantas vezes essa semana você perdeu energia reagindo a algo que estava completamente fora do seu controle? Quantas vezes você ficou preso num estado emocional por horas ou dias por causa de uma palavra de outra pessoa, de uma situação que não dependia de você, de um resultado que você não podia controlar? O estoicismo de Marco Aurélio começa exatamente aí. Não na supressão das emoções, mas na distinção rigorosa entre o que está em seu poder e o que não está. Os estoicos chamavam isso de a dicotomia do controle. E é um dos conceitos mais libertadores e ao mesmo tempo mais difíceis de realmente internalizar que a filosofia já produziu. Você não controla o que as pessoas pensam de você. Não controla o tempo, a economia, as doenças, os acidentes, a morte. Não controla se vai ser traído, rejeitado, criticado, incompreendido. O que você controla é como você interpreta o que acontece. É como você responde. É o que você escolhe fazer a partir do que a vida te apresenta. Marco governava um império e sabia que a maioria das coisas que aconteciam nesse império estavam fora do seu controle direto. Pestes, guerras, crises. O que ele podia controlar era a sua resposta a cada uma dessas coisas. E foi essa clareza que o manteve íntegro quando o poder poderia tê-lo destruído por dentro. Mas há algo ainda mais profundo nas meditações que vai além da dicotomia do controle. Marco Aurélio era obsessivo com uma ideia que para a maioria das pessoas hoje parece mórbida: a ideia da morte. Não como algo a ser evitado ou negado, mas como uma verdade a ser contemplada regularmente, quase diariamente. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso parece sombrio, mas a intenção é exatamente o oposto. Quando você contempla genuinamente que a sua vida tem um prazo, que cada dia que passa não volta mais, que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você ama é temporário. Alguma coisa muda na forma como você se relaciona com o presente. As pequenas ofensas perdem o peso que não merecem ter. As discussões triviais revelam o que são. A raiva de coisas sem importância se dissolve. E o que sobra é uma clareza brutal sobre o que realmente importa. Sobre como você quer usar o tempo que tem. Sobre quem você quer ser enquanto ainda tem a chance de escolher. Marco Aurélio escrevia sobre isso com uma frequência que impressiona. Não por morbidez, mas porque ele sabia que o esquecimento da própria mortalidade é o caminho mais curto para uma vida desperdiçada. Uma vida gasta em ressentimentos acumulados, em brigas que não valem nada, em busca de aprovação de pessoas que amanhã também não estarão mais aqui. E aqui a filosofia estoica toca algo que nossa época tem uma dificuldade enorme de enfrentar. Vivemos numa cultura construída para nos distrair da morte, para nos fazer sentir imortais, para nos vender a ilusão de que sempre haverá tempo, que sempre haverá amanhã, que as escolhas difíceis podem ser adiadas. E essa ilusão tem um custo que a maioria das pessoas só percebe quando é tarde demais. Mas autodomínio não é só sobre morte e não é só sobre controle emocional. Há uma terceira dimensão na filosofia de Marco Aurélio, que é talvez a mais negligenciada e a mais necessária. É a dimensão do serviço, da responsabilidade em relação aos outros. O estoicismo não é uma filosofia do indivíduo isolado, é uma filosofia do indivíduo conectado. Os estoicos acreditavam que somos todos parte de uma mesma razão universal, de um mesmo tecido, e que o autodomínio não é um fim em si mesmo, é um meio, é o que te habilita a servir bem, a agir com justiça, a ser útil. Marco Aurélio retorna a isso repetidamente nas meditações. Ele se lembra que existe não para si mesmo, mas para os outros.
que o poder que tem não é uma recompensa, é uma responsabilidade, que governar bem não é impor, é servir. E isso, vindo do homem mais poderoso do seu tempo, tem um peso diferente. Ele poderia ter justificado qualquer excesso, poderia ter usado o poder para satisfazer qualquer desejo, e não usou. Não por fraqueza, por escolha consciente, filosófica, cultivada dia após dia naqueles escritos íntimos. E aqui está o que torna Marco Aurélio relevante hoje, de uma forma que vai muito além da história antiga. Vivemos numa época de poder disperso, de plataformas que entregam na palma da mão uma audiência potencial de milhões, de possibilidade de construção de influência em velocidade que gerações anteriores não podiam nem imaginar. E o que vemos com frequência é o mesmo que a história sempre mostrou, que o poder, mesmo em escala menor, sem um trabalho interno sólido, corrompe. O criador de conteúdo que começa com propósito genuíno e aos poucos começa a se ajustar ao que o algoritmo premia. O profissional que sobe na carreira e começa a tratar as pessoas abaixo dele de forma diferente. O empreendedor que tem sucesso e esquece os princípios que o trouxeram até ali. Não são falhas de caráter isoladas, são a consequência previsível de poder externo sem trabalho interno. Marco Aurélio sabia disso. Por isso escrevia, por isso filosofava, por isso precisava se lembrar todo dia de quem queria ser, porque o ambiente em que vivia empurrava constantemente na direção oposta. O poder tentava permanentemente, e ele resistia não pela força da vontade isolada, mas pela força de uma prática filosófica contínua, de um comprometimento diário com determinados valores que ele tinha decidido que eram inegociáveis. Autodomínio absoluto não é um estado que se alcança uma vez e se mantém para sempre. É uma prática, é uma escolha que se renova a cada manhã, a cada situação difícil, a cada provocação, a cada tentação. É exatamente o que Marco Aurélio mostrava ao abrir o caderno e escrever para si mesmo mais uma vez. Depois de anos fazendo isso, depois de já ter enfrentado guerras e pestes e traições. Porque o trabalho interno nunca termina, porque a natureza humana nunca para de testar. Porque sempre haverá uma situação nova que vai exigir de você uma resposta que você ainda não deu antes. E a única preparação possível para isso é o cultivo diário de uma certa postura diante da vida. Uma postura que não depende das circunstâncias para se manter, que não precisa que o mundo esteja favorável para funcionar, que sobrevive à dor, à perda, à injustiça, ao fracasso, porque está ancorada em algo que nada externo pode tocar. Marco Aurélio morreu em campo de batalha longe de Roma, aos 58 anos, depois de quase 2 décadas governando. Não morreu como herói de guerra. Morreu como um homem que, até o final, tentou ser melhor do que era na véspera, que deixou um caderno cheio de imperfeições e questionamentos e que, por isso mesmo, é um dos documentos mais humanos e mais filosóficos que chegaram até nós. A pergunta que fica não é o que Marco Aurélio teria feito no seu lugar. A pergunta é, o que você está fazendo no seu? Qual a sua prática de autodomínio? Qual o seu caderno? Qual o seu memento mori? Em que você se ancora quando o mundo empurra e o ambiente testa e o cansaço fala mais alto? Porque no fim, governar um império ou não, o desafio é sempre o mesmo, governar a si mesmo. E esse é o único poder que, conquistado de verdade, ninguém pode te tirar.